Roxa, porque tem informação bombástica chegando no lado da Arena da Baixada. Vincenzo Dalicani chegando com a informação. Vamos lá, TT. O Alexandre Matos, CEO de futebol e negócios do Atlético, vai deixar o Furacão. Ele comunicou nessa manhã a intenção de desligamento. A diretoria do Atlético não continua no projeto do Furacão para 2024. Vai chegar amanhã, e a informação noticiada primeiro pelo Lance, lá no Rio de Janeiro. Então o Matos chega amanhã no Rio de Janeiro e vai ter contrato até 2025 com o Vasco da Gama. O Matos que vai para substituir a vaga, vai entrar na vaga do Paulo Brax, demitido no final da semana passada. Alexandre Matos vai substituir o Paulo Brax lá no Vasco e deixa a função de CEO de futebol e negócios internacionais do Atlético. Falamos tanto de SAF nesse programa. O Matos, um dos grandes responsáveis para a negociação desse mercado do Atlético, um dos responsáveis também nessas negociações com os dois fundos de investidores. Comentamos aqui o fundo aí do Zing Wilf e também falamos sobre o fundo do Clark Hunt, né? Os dois que são os interessados em investir no Atlético. O Alexandre Matos foi aos Estados Unidos nesse final de ano. Ele e o Márcio Lara, que é diretor financeiro do Atlético, fizeram um roadshow, como é chamado, né? Fizeram lá, ouviram as propostas, e agora o Alexandre Matos, tão envolvido nesse processo, deixa o Furacão, vai comandar as ações no Vasco. O Matos que não era uma unanimidade no Atlético, não tinha tanta admiração dos funcionários do clube, não tinha não gostavam tanto assim do Alexandre Matos internamente no Atlético. Nesse momento ele já tinha balançado em certo momento da temporada, já foi a intenção da direção do Atlético em demitir o Alexandre Matos em determinado momento, mas ele se manteve, e agora ele comunica o desligamento à direção do Atlético e vai deixar o Furacão para comandar o departamento de futebol do Vasco em 2024. Foi-se. Foi jogar no Vasco. E daí eu acho que também pode ser explicativo na questão da SAF também, né? Até o Alexandre Matos mesmo, talvez no pensamento dele, com toda essa parte eminente da viagem do Marcelo Petralha para os Estados Unidos e com esses fundos já interessados na compra do Atlético, talvez o Matos perderia força de qualquer maneira. Sim, né? Ainda mais com a chegada do Alexandre Leitão. Exatamente, né? Como o Vincenzo explicou, são dois caras que estavam trabalhando juntos, são dois caras de função diferente, só que, por exemplo, se for pro fundo do Zig Wilf, vai ser um cara que vai ganhar mais força, o Alexandre Leitão. Com certeza. E daí o Matos vai ficar escanteado um pouquinho mais. Então eu acho que é natural essa decisão dele, né, Ale? Totalmente natural, e assim, é pelo que... É engraçado como funcionam esses bastidores, né? A gente conversa com muita gente, a gente vê muitas pessoas do meio da bola falando sobre muita coisa, e tem coisa que você vê que não vai virar, fala, não, isso aqui não vai acontecer. E tem outras que fica a pulga atrás da orelha, porque você ouve no meio as pessoas falando, tá tendo conversa, as coisas estão andando. E a gente conversando também sobre isso com o Vincenzo, parecia que o Matos de fato estava pelo menos deixando a porta aberta pro Vasco, negociando, querendo saber qual que era a proposta, qual que é o projeto do Vasco da Gama, né? Se ele não quisesse, de fato, ele teria falado, obrigado, não, tô feliz aqui, eu vou ficar aqui. E a própria apuração também, na hora que a gente vai perguntar, na hora que a gente vai atrás, a resposta ela vem diferente. O Matos, eu tive contato com o Alexandre Matos durante muito tempo, desde antes dele vir pra cá. Eu trabalhava em São Paulo, tive conversas com o Matos antes de trabalhar aqui, voltar aqui pra imprensa paranaense. E todas as especulações que envolviam o nome do Matos e que se concretizaram, a abordagem era uma. E todas as que não tinham nem nada a ver, que não estão falando, mas não tenho nada. A própria resposta é outra. E não é o Alexandre Matos. Isso acontece com diversos personagens do futebol. Pessoas até dirigentes, inclusive, que falam, não vou mentir pra você, não vou passar a informação errada, mas sobre isso aqui eu não vou falar. Você fala, opa, tem negócio. Se não tem negócio, eles falam, não tem nada sobre isso aqui. Quem falou isso tá falando bobagem e tal. O próprio trato deles é diferente. E com o Matos, acho que a impressão também foi essa, né, Vincenzo? De que tinha alguma coisa, tinha um burburinho acontecendo. E agora, confirmada a informação que o Vincenzo traz agora, que o Matos de fato deixa o Atlético. Eu não confio muito nessas coisas. E a questão, você não confia o quê? Não, porque já passei por tanto. Então. De negar e depois acontecer. Ele chegou a negar. Mas eu digo assim, é a sensação que traz, entendeu?
A sensação que Não, tem eu pela sei, forma como eu sei. vem a resposta. É porque eu passei por uma vez que um dirigente olhou pra mim e falou assim: o Sassá não vem pro Curitiba de jeito nenhum. Uma semana depois, Tava aí. a apresentação do Sassá, tal dia, tal horário. Aí quem que passa de mentiroso? Eu que dei a notícia, né? Exatamente. Aquele momento que eu era Futebol setorista. é uma caixinha de surpresas. Mas enfim. Não, isso também acontece muito. Mas eu digo É, que no trato você consegue sentir já um Claro, pouco do que tá rolando. com toda certeza. E tinha boi na linha, que nem dizem, né? Nessa questão do Matos, tanto que ele acaba indo pro Vasco. E assim, ele é um cara extremamente rodado, é um cara que já participou de vários clubes, a gente já falou aqui, né? Um cara vencedor, um cara cheio de títulos, Cruzeiro, Palmeiras e tantos outros clubes que ele já trabalhou. E pra mim ele era um cara que poderia fazer uma diferença no Atlético, né? Podem criticar muito ele nessa temporada, né? Por alguns erros, né? Você mesmo citou Acho a questão que do o Wesley Wesley, é o principal, né? Até mesmo questão de contratações. O Petralha deixou bem claro na coletiva, né, 20 anos, que quem contratava era o Matos. Sim, o Matos comandava o futebol Né? Atlético 100%, ainda mais depois que o Felipão deixou o clube. Exato. Então agora vai ser aquela situação, porque o Atlético ainda busca o diretor de futebol. Exatamente, vai ter que Além buscar do mais Alexandre um, né? Leitão, ainda Mais uma busca o diretor peça. de futebol. Mas no caminho da venda da SAF, eu acho importante. Porque vai ser uma coisa que vai ser conjunto. O Atlético Concordo. não vai escolher. Se de fato a viagem do Petralha for bem sucedida, Concordo, mas E você eles acha que esse conseguiriam fechar o processo vai ser negócio? tão rápido? eu imagino que não. E aí é o ponto. Imagino que não. E aí é o ponto. O Atlético ele vai começar 2024 desestruturado Quem é o internamente. Quem vai contratar o técnico? É o Alexandre Leitão que vai contratar o técnico? Ou é o novo diretor? Ou é o Petralha? Ou é a SAF? E aí que tá o grande ponto. Vai entrar na mesma situação que entrou a SAF do Coritiba de nós só entramos em maio, Aham. né? É verdade. Aí que tá o grande ponto. Nós só entramos em maio. Mas em janeiro o cara da SAF tava contratando gente. É. Em dezembro estavam mandando o técnico embora. E aí que entra o grande ponto. Como vai ser o Atlético? Eu tenho certeza que o Petralha não vai deixar acontecer isso que aconteceu com o Coritiba, provavelmente. Eu espero que não. Porque a visão de negócio dele é muito diferenciada do que a gente está acostumado aqui na nossa realidade do futebol paranaense. O Alexandre Leitão chega ao Atlético com o dever de ser um CEO geral para gerir o dia a dia do Atlético. Ele pegaria a função que seria do Petralha, que sempre foi do Mário Celso Petralha, só que como o Petralha não tem mais as condições físicas, né, médicas de estar todos os dias envolvido no Atlético, o Alexandre Leitão chegaria para se fazer esse trabalho conjunto com o Alexandre Matos. Agora, sem o Alexandre Matos, o Atlético precisa, claro, como vocês falaram também, o Atlético precisa de mais um nome para ir atrás dessas questões de mercado. Perfeito. E agora quem Arthur vai Moraes tá no mercado, hein? Não, tá maluco. Não tem como. Alguém falou aqui na live, indica o Arthur pro Atlético. E aí a questão, o Alexandre Leitão fazia essa função de mercado no Orlando City. Ele era CEO do Orlando City. E aí, Aqui, com ó. essa expertise, ele pode assumir essa função. Mas ainda não é o que dá pra gente cravar. Não dá pra gente ter essa acho- certeza, né? O Robertson falou, alguém passa o contato do Arthur Moraes pro Petralha, por favor. Nem brincando. E o Alexandre Leitão chega presencialmente ao Brasil no dia 7 só. Já está contribuindo com o Atlético Só de no dia maneira 7 de online. janeiro? 7 de janeiro ele chega em Curitiba. Então já é mais um E o problema. Atlético precisa começar a montar o seu elenco, né? Tudo bem que hoje em dia é muito fácil você se reunir online, né? Sim. Tanta gente que trabalha de home office, inclusive o Vintinhas e o Rogério várias vezes fazem nosso programa de home office. E o próprio Guto Ferreira falou na última entrevista coletiva com relação ao planejamento que não Conversavam estaria no o dia Couto. todo, Mas o planejamento aconteceria de forma online. E eu acho que, mas querendo ou não, a presença física, né, uma reunião importante dessa que pode definir um planejamento de temporada, eu acho que precisava ser um pouquinho antes. Não tem como? Beleza, não vai chegar antes? Não tem o que fazer. Foi contratado e foi acordado assim. Então, não tem o que fazer. Só que o Atlético vai precisar de definições. E daí é o grande ponto que o Alexandre falou. Como é que a SAF não vai participar da contratação de um diretor? Ou então, o Atlético vai lá, contrata um dirigente, contrata um treinador, fecha com a SAF semana que vem e os caras querem outro.
Pois é. E aí? E aí tem a questão também, o Atlético aguardava as eleições para começar a formalizar as propostas. A gente sabe que já havia formalizado alguns interesses, mas propostas ainda não. E aí as eleições na sexta-feira passada aclamaram a gestão do Mário Celso Petralha. Hoje, segunda-feira, o Atlético vai divulgar e vai definir os nomes do Conselho Administrativo. E aí o Mário Celso Petralha estará envolvido em alguma função do Conselho Administrativo do Atlético. Então, essas definições já foram. O Atlético agora precisa achar um diretor de futebol, um treinador, começar a contratar jogadores e principalmente um camisa 9 para substituir o Vitor Roque, que é a principal perda do Atlético para a temporada, e aí agora mais um profissional para cuidar das questões de mercado. Então essa saída do Alexandre Matos, que era um nome que ia negociar, que ia trazer todos os nomes e fazer as negociações de mercado dentro e fora de campo do Atlético, agora ele deixa o clube. Então isso atrasa um planejamento do Atlético que precisa se planejar bem pro ano do centenário. O Atlético tem o centenário na sua frente agora. E sem o Alexandre Matos, atrasa alguns processos. Muitas etapas acabam sendo queimadas, né? Sem o Alexandre Matos. Porque com toda certeza o Atlético já estava planejando 2024, isso é natural. Com certeza. O clube, principalmente depois do momento em que o Atlético está confirmado fora da Libertadores, faz o quê? 3 semanas? 2 semanas e meia? Exatamente. Essas 2 semanas e meia, 3 semanas, já estava sendo utilizados para planejamento para a Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense. E a gente trouxe alguns nomes que o Atlético sondou no mercado nesse momento. E o agora muda Aravena, você tem o Lelê, você tem outros nomes. E agora, sem o Alexandre Matos, você muda completamente E o até o cenário, treinador. né? Até o treinador, exatamente. E também você trouxe vários nomes aqui. Exatamente. Então vai mudando. É uma situação que muda muito o planejamento quando se perde uma pessoa tão importante quanto um CEO, né? Como era o Alexandre Matos, que era o cara que cuidava das negociações, cuidava dos negócios internacionais. É um cara que foi importantíssimo esse ano por tudo que aconteceu, pela venda do Vitor Roque principalmente, né? E pelo controle que tinha sobre o departamento de futebol, porque é um cara que sabe trabalhar, é um cara que consegue trabalhar muito bem num geral dentro de um clube de futebol que já tem muita experiência. Agora o Atlético vai ter que ir atrás de um nome tão forte quanto, mas talvez não exista no mercado isso alguém tão forte quanto. Você pensa no Rodrigo Caetano, por exemplo, que faz um trabalho muito bom no Atlético Mineiro, mas o Alexandre Matos, em diretor de futebol, em contratações, em questão de mercado, o próprio Petralha fala, né? É um cara que conhece todo o mercado, conhece todos os agentes. Então, um nome mais forte do que o do Alexandre Matos é muito complicado de achar. E o Atlético quanto tem que se virar, você teria que gastar de dinheiro pra tirar um Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro? Exatamente. Quem mais tem de tão renomado assim? Né? Tem Anderson Barros, por exemplo, do Palmeiras. Extremamente criticado. Eu ia falar isso agora. Extremamente criticado. Mas quanto custa? Ele trabalhou no Coritiba, ele foi tocado daqui. Hoje, quanto custa hoje? E aí que vem o grande problema. Tá na Série A4 do Campeonato Paulista. O Linhares tá de A2, brincadeira. é a B do Paulista, não é isso? Série A foi? Série A4. Ele tá. É A4, mudou. Não, é porque tem a 2, a 1, a 2, a 3 e a B, que é E a agora quarta é a 4. divisão. Agora é a A4. Mudou. Também nomenclatura vai Pelo mudar menos tá na Série A, né? É verdade, né? Rogério Mazuco, Scarione trazer o chegando Mazuco pra pra trazer as últimas do Verdão no Bate-Pronto Curitiba de hoje. E após ter confirmado seus primeiros reforços para a temporada 2024, o Coxa deve trazer ainda 4 reforços até o final deste ano. Um deles seria o volante Vini Paulista, de 22 anos, que vem do Juventude. E esse TT deve chegar ainda essa semana. Então o Coxa deve trazer mais 3 reforços até o final do ano. Vincenzo Dalicani com as últimas do Rubro Negro no Bate-Pronto de hoje. Pois é, hoje tem a definição, então, dos membros do Conselho Administrativo do Atlético. Na semana passada, eleição sem concorrência, dia 8 de dezembro, o Atlético elegeu o seu Conselho Deliberativo. Agora, os membros do Conselho Deliberativo definem os membros do Conselho Administrativo e também aí de Câmara de Ética e Conselho Fiscal. Então, o Atlético tem essas definições de gestão nesse momento. E aí, claro, agora, como a gente comentou, vai precisar achar uma reposição ao Alexandre Matos. Fim de papo da nossa enquete. Se virar SAF, você